Olá, queridos alunos. Há muitos e muitos anos atrás, mais de 500 anos, um homem chamado Martim Lutero fez uma experiência assustadora para ele. Ele teve medo em meio a uma tempestade, fez uma oração e prometeu que se tornaria monge se não fosse acertado por um raio. Ele tinha medo de que Deus não iria aceitar ele no céu. Vejam só o desenho a seguir. Ele sobreviveu e virou monge. Ele estudou muito e entendeu que não precisava ter medo. Entendeu que Deus iria aceitar ele. Deus só queria que ele tivesse fé e seguisse o caminho do bem. Ele viu, na cidade que ele vivia, algumas coisas que o incomodaram muito, como, por exemplo, o comércio com o perdão e o amor de Deus, que na época eram vendidas, né, as chamadas cartas de indulgência. Vejam só. Daí ele escreveu 95 frases em umas folhas e pregou na porta da igreja da cidade na qual ele dava aulas, que era uma espécie de mural para todo mundo, para que todos pudessem ver. Isso aconteceu num outro país, na Alemanha. Ele mexeu no poder de algumas pessoas e os chefes dele na igreja da época não gostaram. E essas pessoas queriam que ele negasse tudo o que ele escreveu e que as coisas então voltassem ao normal, como se alguém fosse não só arrancar o papel que estava na porta da igreja, mas também o conteúdo. Mas Lutero disse que não podia. Daí, ele foi declarado como inimigo de líderes poderosos. Deus disse para mim. Não posso mudar meu pensamento. Eu preciso seguir o que a palavra de Deus disse para mim. E ele precisou se esconder por um tempo num castelo chamado Wartburg, onde ele traduziu o Novo Testamento. O que veio depois foi como uma cascata de água.
foi atingindo tudo e o mundo nunca mais foi o mesmo. E olha, nem era um vírus, eram pensamentos diferentes. E eles trouxeram muitas mudanças. A mudança principal é que surgiu outra igreja. Lutero nem tinha intenção, mas aconteceu. Nosso colégio faz parte dessa história. Nasceu há pouco tempo, mas nasceu como parte desta família que se chama Família Luterana. Por isso, todos os anos, nosso colégio dedica uma semana para se lembrar de Lutero e dos seus ensinamentos. E isso acontece nesta última semana de outubro. Afinal, a história conta que ele colocou aquele cartaz com as 95 frases ou 95 teses na porta da igreja da cidade em que ele vivia, no dia 31 de outubro. Ou seja, 31 de outubro é conhecido como o dia da Reforma. Como eu já disse, depois daquele dia as coisas mudaram. Além do nascimento da Igreja Luterana e de outras medidas importantes foram sendo tomadas. Lutero sempre teve uma preocupação muito grande com o bem-estar das pessoas, da vida delas de modo geral, com a educação, por exemplo. Ele falava da fé em Deus, mas também falava sempre que fé em Deus tem a ver com a vida. Por isso, o tema da Semana Luterana deste ano diz que fé é compromisso com a vida. Acreditar em Deus e botar a nossa vida nas mãos de Deus tem a ver com deixar a maldade de lado e pensar, falar e fazer só as coisas boas, aquelas que têm a ver com bondade. Lutero entendeu que fazer o bem não é o que leva para o céu, nem pagar por isso comprando uma carta de indulgência como naquele tempo. O que leva para o céu é crer em Deus. E quem crê em Deus faz o bem. Afinal, fé e maldade não combinam. Então, vamos lá. Fé em Deus e valorização da vida. É esse o caminho. Boa semana luterana para cada um e cada uma de nós.